Bom dia! Muito obrigada, Ellen e toda a equipe, Gerson, né, toda a equipe que organizou. Também tem a outra moça, que é a irmã do Lucas, a Cássia, perdão. Muito obrigada mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Olá, mamães, amo falar com mamães, trabalho com mamães há 20 anos, então eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem, fluência, autora do método Orienta Mamãe e também treinadora de inteligência emocional. E me fazem sempre esta pergunta: quando procurar uma fono, né, um fonoaudiólogo? E aí eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de quando você deve procurar esse profissional. E muitas vezes as pessoas entendem que o fonoaudiólogo trabalha com o quê? Com a fala. E aí procura quando fala errado, não é isso? Mas aí quando você já fez de tudo que não conseguiu que aquela criança falasse certo, aí a gente vai procurar a fono, né? Muitas vezes, esse esperar custa caro, porque era algo que poderia ser resolvido com uma orientação. Depois se torna um tratamento. E temos também adultos que procuram fonoaudiólogos porque não foi resolvido lá na infância. Assim como é muito importante a gente cuidar da alimentação, como foi muito bem falado aqui, inclusive a alimentação tem a ver com a fala. Vocês sabiam disso? Vocês viram que a Ellen falou aqui da questão da mastigação. Olha como que influencia. Então, eu vou aqui, já me apresentei, aqui são as minhas redes sociais. Depois, Lucas, no final, você me ajuda voltando neste slide para deixar as minhas redes sociais aqui com vocês, tá? E aí a pergunta, quando procurar? Gente, não é antes de falar, não é só quando está com a dificuldade de fala. Ao nascer, se tiver alguma dificuldade na amamentação, você já pode procurar um fonoaudiólogo, que é especialista em amamentação. Hoje em dia, nós temos muitos recursos para ajudar as mamães. Para algumas mamães, a amamentação ela é tranquila, e para outras é um perrengue. E está aqui uma mãe fono que teve dificuldade na amamentação. E era uma angústia, porque eu sabia o que fazer com outras mães, mas eu precisava de alguém, porque naquele momento eu não era fono, né? Eu era mamãe. Então, existe muito perrengue e as mães têm medo, vergonha e culpa, porque elas se sentem culpadas, porque aquela amiga, aquela outra pessoa simplesmente amamenta tão tranquilo e ela não. E existem várias dificuldades que não é também só culpa da mamãe, às vezes é posicionamento, enfim. Aí, se você conhecer alguém que tem dificuldade na amamentação, oriente procurar um fonoaudiólogo. Pensando em fala, ué, Renata, mas está falando triagem auditiva? Para falar bem, precisa ouvir bem. Então, deixa eu ver aqui as mãos de quem o filho fez exame de audição ao nascer. Olha lá, está em dúvida. Hoje é obrigatório esse exame. Antigamente não era. Assim como tem o exame do pezinho, tem o exame da orelhinha, tá? Então, assim, é indolor, é rapidinho. Alguns lugares, até no sistema público, né, doutora? Algumas cidades já colocou isso como obrigatório, tá? Em outros locais, às vezes algumas cidades não tem, ou hospital, mas a maioria já é obrigatório. E esse exame já nos diz se essa criança nasceu ali com alguma dificuldade, alteração auditiva, para poder já tomar as providências, tá bom? Mas não garante que a audição, ela seja depois, não tenha nenhuma alteração de audição. Porque existem várias alterações de audição e que são adquiridas, tá?
Daqui a pouco vai ter uma imagem aqui, eu vou falar de algumas. E o atraso na fala? Hoje, o meu trabalho é 80% com crianças que estão demorando para falar. Quem você conhece aqui, levante sua mão, que a criança tem 1 ano e meio, 2 anos e não fala. Você conhece alguma criança nessa situação? Olha só, quantas pessoas conhecem? E o que as pessoas mais falam? É normal, 2 anos, é bebê ainda. Imagina. Devido ao tempo, eu não trouxe aqui vídeos, eu tenho vídeos mostrando o que é esperado para cada idade, tá? Mas calma que eu vou deixar uma maneira de que você ter acesso a essa informação. De ver criança com 1 ano e meio conversando. Claro que com 1 ano e meio, ela não fala todos os sons, mas o que é esperado para uma criança falar? Qual é a idade adequada para uma criança falar? Quem quer chutar aqui? 1 ano começa a criança a falar as primeiras palavrinhas. Tem criança que menos de 1 ano. Uma criança bem estimulada, um bebê bem estimulado, ele já começa antes, 10 meses, ele já está fazendo sons dos animais. Eu tenho um vídeo da minha filhinha e eu falo para ela assim, cadê a ovelhinha? Como é que a ovelhinha faz? E ela, bé. Né? Com 10 meses, ela está com o body, com o número 10 do mêsversário, né? Cadê a ovelhinha? E ela faz, aí, porque está em cima da cômoda. Então, assim, a criança, se ela é estimulada, ela responde com histórias, com musiquinhas. Então, vou falar aqui, só para você, resumindo, entre 1 ano a 1 ano e meio, é a idade de uma criança falar. Aí as pessoas falam, mas cada um tem seu tempo. Exatamente, por isso que tem essa margem. Alguns menos que 1 ano, alguns um pouquinho mais. Normalmente, com 1 ano, uma criança está o quê? Andando, não é isso? E se ela demora para andar? Já vai procurar, todo mundo já fica preocupado, porque o andar e o caminhar estão juntos. O engatinhar, tudo isso. Você sabia que o engatinhar de uma criança é tão importante que influencia na fala e na escrita de uma criança? E o que as pessoas fazem? As pessoas estimulam a criança a andar, não fica segurando a criança a andar? Assim, antes do tempo. Mas não estimula a engatinhar. E nunca mais vai ser usado o engatinhar. É só naquela época, concorda? Uma brincadeira ou outra. Mas adulto não fica engatinhando. Existem abordagens de tratamento. Não engatinhou lá na idade certa, vai ter que engatinhar no consultório. Com atividades. Né, temos aí a nossa terapeuta ocupacional, que vai falar um pouquinho como tudo no desenvolvimento motor de uma criança, lá quando o bebê vai ser usado depois. Por isso que o nosso Deus é maravilhoso e fez esse desenvolvimento, e nós precisamos entender e curtir cada fase da criança. Então, como fono, esse é meu recado, de que a fala deve ser desenvolvida entre 1 ano a 1 ano e meio no máximo. E tem muita coisa que você pode evitar. Você pode evitar, muitas vezes, um atraso de fala, se estimular e também cuidar com algumas coisas. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Não vou dar aula de anatomia, mas só para você entender. Aqui, mais ou menos, né? Ó, nesse canal aqui é onde que tem a adenoide. Não, já mudaram o nome, antigamente era carne esponjosa, lembra disso? Alguém já ouviu falar? Depois, adenoide, hoje chamam de tonsila, mas eu vou falar adenoide porque vocês vão lembrar. Se essa adenoide tiver inchada e emaciada, e por muitas coisas que comemos, né, doutora? Pode acontecer isso, por tomar mamadeira deitado, porque aqui são muitas questões alérgicas, tá?
Perdão, aqui seria a amígdala, lá em cima a adenoide, nessa parte do nariz. Toda vez que está congestionado o nariz, a adenoide está ali inchada, edemaciada para defender o teu corpo. Então, alterações respiratórias, que muitas vezes vêm da alimentação, do estilo de vida, pode atrasar a fala da criança, porque essa criança, quando ela está congestionada, aqui tem o canal auditivo, tá? Não dá tempo ficar dando aula de anatomia, mas só para vocês terem uma ideia, esse canal auditivo, ele fica pressionado e a criança não discrimina muito bem os sons. Não só a criança. Você conhece adultos que às vezes falam de um jeito diferente? Tá? Mas, na infância, é pior, porque vai aprender assim. Eu tive um caso de uma criança de 8 anos, estava no terceiro ano, que trocava as letras. Não falava nada errado. Ele veio para mim, porque a fono também trabalha com escrita, porque trocava as letras. E aí eu pedi, vai fazer exame de audição. Quem descobre isso? Otorrinolaringologista. Desculpa, os pediatras. Né? Os pediatras, um bom pediatra, ele até consegue diagnosticar, mas mesmo que seja um bom pediatra, ele não tem os exames, ele não faz os exames de imagem como um otorrino faz. Né? Então, precisa passar por um otorrinolaringologista. A criança que ronca, não é porque ronca igual o papai. Inclusive, é o papai e a criança tem que ir no otorrino. O roncar não é normal. Está sinalizando que tem alguma questão ali respiratória. Inclusive, tem apneias perigosas que pode até levar a óbito. Então, ai, que exagero. Estou exagerando, doutora? Não, não é? A gente estava conversando até no café com a Valéria, alterações de sono, né? A criança que levanta tem que ser investigado. Não coloca assim, é normal. Criança muito agitada na cama, que baba. Né? Então, tem crianças que acordam tantas vezes durante a noite que você não sabe, só vai saber num exame. Tá? Olha quanta coisa pensando. Eu estou falando só da fala. Tá? Então, alterações respiratórias. Antes de chegar no erro, eu queria falar aqui, do nosso grande inimigo, que são as brincadeiras digitais, não as brincadeiras reais. Hoje você chama uma criança para pular amarelinha, e às vezes a criança fala, ou não sei brincar, ou é chato. A minha filha falou para mim assim, a Anne. A Anne tem umas pérolas, a pequenininha de 7 anos. Eu falando, filha, olha só, quando era criança, eu não tinha celular. Eu nem conhecia, não existia na minha época, não tinha celular. Aí eu falei assim, eu ficava brincando, filha. Aí ela falou para mim assim, mas o que você fazia quando você estava cansada? Eu falei, eu descansava. Não, mãe, mas quando você estava cansada, para descansar, o que você fazia? Descansava, dormia, deitava. Nossa, mãe, mas você não assistia para descansar? Na cabecinha dela, para descansar é assistir tela. E eu fiquei pensando, pior que a gente adulto, criou esse hábito. Eu estou cansada, eu quero sentar aqui na TV para descansar. O que nossos filhos estão aprendendo? Que é assim. Pior que eles vão para a tela para descansar, eles vão para a tela para brincar, eles vão para a tela na hora que está entediado. Eu nunca vi usar tanto essa palavra. Eu passei uma vergonha outro dia aqui, nesse espaço. O palestrante, em um outro momento aqui, um momento espiritual, falando, ela na segunda cadeira, eu estou entediada, mãe. Que vergonha que eu passei. Depois eu comecei a sentar atrás, né? Porque não aguenta
nada, tudo bem, ela tem TDAH, né? Eu entendo, mas precisa lidar com o tédio. E esse tédio que faz a criança criar. A criança brinca, inventa uma coisa, começa a brincar, nem se for com um sapato. É isso que desenvolve a criatividade. Mas as crianças, eu sei, eu estou falando, por que eu usei minha filha? Porque é nosso desafio. Eu não estou aqui dizendo que é seu desafio, é nosso desafio. Porém, minha filha, eu trabalhei muito o desenvolvimento da linguagem dela, até os 2 anos, para que ela tivesse um bom desenvolvimento da fala. Só que agora eu tenho que cuidar com a exposição, porque está prejudicando o desenvolvimento escolar, acadêmico das crianças. E não é só o meu desafio, é de todos nós. Eu atendo uma criança que está nos Estados Unidos e a escola fez 1 semana sem telas lá. E eles presenteavam com medalha as crianças que conseguiram bater a meta. Então, é uma luta mundial esse grande inimigo. E que a gente deve usar com sabedoria. Ninguém aqui, eu não estou criticando a tecnologia. Muitos estão aqui através da internet, da tecnologia, né? E só voltando, também trabalho, e é importante a gente saber que muitas mães pensam, eu estou estimulando meu filho. Mas tem muitos erros na estimulação. Até tela é um desses erros. Eu já vi famílias simples parcelarem um iPad, porque acreditavam, olha, esse iPad vai ajudar meu filho a desenvolver o raciocínio com jogos educativos. As pessoas, muitas vezes, sinceramente, se endividam pensando que aquilo é o melhor para a criança, sendo que seria muito melhor uma bola para o pai jogar com aquela criança, tá? Existe uma outra coisa que eu chamo, nas minhas mentorias para as mães, eu chamo da fábrica do silêncio. Você põe uma criança num celular, num tablet, na televisão, todo mundo sabe para quê? Para ficar quieto. Fica quietinho para eu fazer alguma coisa, para assistir, às vezes, até uma programação, para ficar quieto na hora de uma consulta. Então, não reclame se essa criança não fale, porque é uma fábrica do quietinho, do silêncio. Fora esses erros, tem outros erros. Forçar a criança a falar. Ellen, posso usar sua girafinha? E geralmente, olha só, a mãe fala, olha, como é que é o nome disso? Fala, girafa. E a fono falou que eu tenho que conversar bastante, estimular. Fala, girafa. Fala comigo, girafa. Ninguém fala assim. Imaginou a Ellen vir falar aqui da girafa? Gente, girafa, girafa. Vamos falar, o que acontece que a Ellen está repetindo girafa, assim, girafa? Não é funcional a fala. Então, esse é um erro, forçar. Eu falo que muitas mães torturam a criança. Só falta falar, para quem você está trabalhando? Para quem você está trabalhando? Né? Fala o nome da girafa. Não parece uma tortura? Ai, Renata, que exagero. A mãe tortura sorrindo, né? Tem mãe que fala assim, se você falar mamãe, eu te dou um negócio. Fala mamãe, você falou mamãe, eu sei que você sabe. Sorrindo, mas pressionando a criança. Tem criança que põe a mão na boca. Tem criança que quando você fala assim, qual é o nome? Ela sai correndo, porque se tornou uma pressão. Existem erros, por exemplo, você falar para a criança assim, leva lá na pia. Pega seu sapato. Uma fala dessa é uma fala áspera. Sai da frente, eu estou assistindo. É uma fala que falta marcadores de polidez. O que é isso? Por favor, você pode levar lá na pia para a mamãe? Ué, mas é meu filho, eu vou pedir por favor? O que você quer ensinar para o seu filho? Dá o exemplo. Ai, meu filho sai e não fala. Eu falo para ele dar bom dia para o porteiro. Eu falo para ele dar bom dia. Ele não fala. A criança se constrange. Dê você bom dia para o porteiro. Bom dia. Olá. Bom dia. A criança vai te imitar. Agora, se você manda a criança fazer,
Eu sei, até a minha que fala pelos cotovelos. Se eu falo, dá oi para a tia, ela fica assim, ó. Então, eu vou dar oi para a tia. E aí a criança ela vai imitando. A gente também tem que respeitar isso. Então, existem muitos erros, que esse de forçar, pressionar. Ou da criança, aqui, esse é um quadro, uma escala que eu criei, principalmente para mães de criança com autismo. Porque o que a mãe mais reclama é que a criança não responde aos estímulos. A criança não quer brincar comigo, porque eu faço realmente uma escola de mães e pais para brincar com a criança. E aqui eu ensino para a mãe uma escala de respostas, porque a mãe acha que vai brincar com a girafa e faz uma mágica para a criança falar girafa. Isso tem um R, Rá, que só vai sair aos 4 anos. Então, a criança, a primeira coisa é a mãe fazer a atividade. E não é uma vez só, não. Aqui, ó, olha quantas vezes que eu falo para uma mãe fazer. No mínimo 10 vezes. 10 vezes no mínimo. Eu tenho crianças com autismo que eu já passei 40 minutos oferecendo para ela, claro, de uma forma diferente, mas vamos supor que eu estou fazendo com a girafa, eu vou fazer várias coisas com a girafa ali, mas de uma forma diferente, eu solicitando a mesma coisa, atraindo para eu ver qual é a forma que eu atinjo aquela criança. Eu tenho várias situações de uma criança que eu tive que deitar ao chão do lado dela para o contato visual para conseguir fazer uma atividade. Quem tem que se adaptar sou eu a essa criança, não a criança se adaptar a mim. E aí eu vou tentando e vou mostrando para a mãe. Às vezes a criança corre e não faz atividade, depois ela começa a olhar de canto. Aí a mãe às vezes chora para mim porque a criança lançou fora, vamos supor, a girafa, jogou a girafa. E eu falo, mãe, está aumentando a interação dela. Antes ela nem olhava, ela saía. Agora ela jogou longe, ou seja, ela se aproximou do que você queria. E eu vou mostrando para essa mãe até chegar os primeiros sons. E a escala aqui não está completa, porque depois, essa aqui são os primeiros sons, para depois sair palavras. Tudo é um processo. Mas um processo com amor e com orientação e muito lúdico. Porque a gente só consegue conversar com uma criança, o contato com uma criança, se for brincando. Como é que você aprende inglês, alemão? Num curso sentando bem chato na frente de um professor pedindo para você repetir? Ou você indo naquele país, mergulhando, uma imersão, que aí você vai precisar para comer, comer, brincar, se divertir, ir no banheiro, dormir. Então, é dentro da função, do dia a dia, de algo natural. E assim também é uma criança para se desenvolver. Aqui eu trouxe para vocês um presente, uma aula gratuita, uma aula minha gratuita. Se você tem dúvida sobre a fala de uma criança de 0 a 3 anos, eu falo os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada idade, e tem vídeos exemplificando para você. Tem vídeo com a minha filha, tem vídeo com outra criança também. O que é esperado de 0 a 3 anos, tá? Você pode tirar uma foto, guardar aí o QR Code e depois assistir. Oi? Calma. Então, bem, depois do que eu falei agora do estimular para falar, e eu estou vendo vários bebezinhos aqui, que gostoso ver isso, né? Passando desta fase, alguns têm alteração de fala. Aí seria trocas na fala. Eu posso depois deixar ou pôr no grupo também, tá bom? O QR Code eu posso pedir para a Ellen. Alterações na fala, o famoso cebolinha, que troca natureza, enfim. Eu já peguei até adultos, é comum adultos, às vezes que não promovidos, já peguei assim, pessoas que trabalham numa empresa que o chefe pediu para fazer fono porque fala cliente em vez de cliente. E adulto é super rápido para resolver, porque está focado. Criança, não que seja demorado.
a não ser que você demore muito para procurar a fono, tá? Então, até no máximo, 4 anos a criança fala todos os sons corretos. Quando chega antes para a gente, o R é o último a ser adquirido. Mas 3 anos a criança, ela pergunta tudo, você entende tudo que ela fala. Porque se ela falar molango, você entendeu que é morango. E tem gente que acha que tem que esperar para falar até 4 anos. Um absurdo isso. Lembra que eu falei? De 1 ano a 1 ano e meio. 4 anos a criança entra na escola obrigatoriamente. Tem criança que entrou antes, mas aqueles que não querem que a criança entre, 4 anos é obrigatório e começa a pré-alfabetização. Então, a fala tem que estar ok, porque senão pode ter prejuízo escolar. Alteração de fala, alterações de funções, adolescentes, mastigação, chupar dedo, mamadeira, quem usa aparelho, às vezes bate com a língua nos dentes. Todo esse é um trabalho do fonoaudiólogo. Se tiver alguma dificuldade, né, mastigar, engolir, é indicação de um fonoaudiólogo para a gente corrigir. Dificuldades na alfabetização, dificuldade de leitura. Não espere. A criança com 5 anos, ela precisa já estar sabendo juntar as sílabas. Aí vai para o 1º ano. Não deixe uma criança no 1º ano sem saber letras. Sem saber, se você está percebendo com 5 anos está com dificuldade, vá atrás. Muitas vezes a gente tem vários diagnósticos e necessidades. Não espere, vamos terminar o 1º ano, porque não reprova. Essa criança vai para o 2º ano sem saber ler, e isso vai dar um prejuízo, porque ela pode dar o máximo que ela quiser. Ela vai sempre ser a mais fraca da sala. Você quer isso para o seu filho? Eu não quero. Né? Então, procure ajuda. Gagueira. Uma criança de 1 ano e meio pode começar a gaguejar. 1 ano e meio, 2 anos. Aí as pessoas falam, é normal, espera que passa. 80% realmente passa. Apesar que não é gagueira que passa. Gagueira não passa. Talvez não seja gagueira, o que você achou que era gagueira, por isso que passou. 20% cronifica e se torna crônico. Como é que você sabe se o seu filho está nos 80 ou no 20? Só fazendo uma avaliação. Antigamente, se você pôr na internet, você vai ver, espera 6 meses. Hoje, como eu fiz parte da Associação Brasileira de Gagueira, aqui no Brasil, e a Stutter Foundation, nos Estados Unidos, a Associação Americana de Gagueira, nós não esperamos nem 2, 3 dias uma criança gaguejar. A gente orienta essa família. E muitas crianças têm uma melhora absurda. Muitas vezes é um ajuste na estimulação, um ajuste na rotina da criança. E outras vezes já é uma gagueira e já entra em tratamento. E hoje nós temos advogados, juízes, médicos que têm gagueira, mas que foram tratados. Bem, gente, eu quero agradecer. Tem muita coisa para falar, mas como a gente também quer ouvir outros oradores, outros palestrantes, eu resumi aqui ao máximo, e eu quero agradecer demais a sua atenção. Consegue voltar para deixar ali as redes sociais? Não sei se consegue, mas depois a gente manda no grupo, tá bom? Agradeço, e eu espero que você invista na comunicação do seu filho. Já dizia aquele antigo comunicador, o Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Mas não é isso que nós queremos para o seu filho. Uma ótima comunicação para todos nós. Que Deus te abençoe.